Esse é o primeiro episódio da série Que Doença Que Dá Isso. E nesse vídeo, duas grandes estratégias do raciocínio clínico. Olha só. E a primeira grande estratégia do raciocínio clínico é chamada da estratégia da mula sem cabeça. O nome é meio esquisito, né? Mas é uma referência à história que também é esquisita da mula sem cabeça. Lembra como é que é? É de uma mulher que se apaixonou por um padre, e ela foi amaldiçoada e foi transformada na mula sem cabeça. Pois é, até aí tudo bem, né? Nem tudo bem, mas vai lá. O problema é o resto da história. E aí quando eu era criança, eu tive contato com esse resto da história. Tinha umas latas de leite ninho, que tinha umas historinhas do folclore brasileiro. E uma vez eu estava tomando café e eu li a história da mula sem cabeça na lata de leite ninho. E lá dizia assim, ó: por incrível que pareça, a mula sem cabeça, mesmo sem ter cabeça, solta fogo pelo nariz e pela boca. Caramba, como assim? Isso sempre ficou me intrigando, essa história na cabeça. Coisa esquisita, né? Mas tá no folclore brasileiro. Mas o que isso tem a ver com o raciocínio clínico? É que assim, quando eu era estudante, eu estava num ambulatório de nefrologia uma vez, e essa história acabou meio que vindo à tona. Foi assim, era um ambulatório muito legal, com um professor muito legal, irreverente, sabe? Que ensinava a gente de uma forma sempre pouco convencional, e esses são os melhores professores, geralmente. E era um ambulatório bacana porque a gente atendia todos os pacientes, depois, um a um, todos os alunos passavam a história, o que tinham visto no exame físico, e aí o paciente entrava e a gente discutia de novo história, exame físico com o professor. E aí o colega da minha turma foi passar um caso de uma paciente, e esse caso foi muito esquisitão. Ele falou assim: olha, é uma paciente com 20 e tantos anos e que veio aqui no ambulatório com queixa de dor lombar. Até aí tudo bem, porque dor lombar é a coisa que mais faz os pacientes buscarem ajuda do nefrologista. Porque a pessoa pensa que é rim, vai no nefrologista e tal. E na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a dor é osteomuscular, sabe? Não é nada demais, boa parte das vezes. Mas aí ele foi contar a história, né? Continuou, porque tinha mais elementos. E a gente achando que era um caso convencional, ele continuou. Olha, ela veio por dor lombar, mas vem apresentando também edema de membros inferiores. Opa, peraí, edema? Tá inchando a perna? O rim pode não estar funcionando, né? Além disso, vem tendo falta de áuseos fósforos. Peraí, se o rim não estiver funcionando, acumula muito líquido, encharca o pulmão, congestão pulmonar. Meu Deus, deve ser uma doença para valer. E aí, para fechar a história, ela vinha tendo também náuseas e vômitos. Caramba, agora que ferrou mesmo, né? O rim não está funcionando, está retendo substâncias que não eram para ser retidas, a paciente está tendo uremia e por isso vem tendo náuseas e vômitos. Meu Deus, deve ser um quadro grave. E aí a gente ficou pensando, que será que está dando isso? Qual será o problema? Não é o convencional essa paciente, meu Deus do céu. E ele continuou contando a história, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, né? E lá na frente, quando chegou em história fisiológica, ele soltou a seguinte: a paciente está grávida em tal semana gestacional. Cara, na hora que ele falou isso, o professor ficou louco, desesperado, né? E falou assim: meu filho, pelo amor de Deus, como é que tu me falas isso uma hora dessa? Não podia me falar isso agora. Entendeu a angústia do professor? Pensa comigo. Uma coisa é contar a história dizendo a paciente tem dor lombar, edema dos membros inferiores, falta de ar e vem tendo náuseas e vômitos. A gente está pensando, meu Deus, deve ter doença renal, né? Pois é. Agora, olha como a história muda se a gente começar dizendo assim: é uma paciente grávida que vem tendo dor lombar, gravidez, inchaço nas pernas, gravidez, falta de ar, gravidez, náuseas e vômitos, meu Deus, gravidez, sacou? Muda tudo. E aí o professor fechou falando assim: meu filho, quando o paciente não tem cabeça, você tem que me dizer no começo da história, não no fim. Entendeu? Não tem cabeça, cara, tem que avisar logo de cara, porque é outro capítulo da medicina, é outra história. Muda completamente o raciocínio, completamente. A gente tem sempre de começar a história avisando onde é que a gente está. Quer ver um exemplo? Um paciente que tenha imunodepressão. Quer ver algumas situações? Um paciente com AIDS. Ou um paciente que fez um transplante e usa alguns medicamentos para que ele fique com o sistema imunitário menos ativo. Esses pacientes, eles têm risco maior de desenvolver algumas doenças, por exemplo, algumas infecções. Então, cara, no começo da história, tem que avisar quem estiver ouvindo a história que é um paciente imunodeprimido, sacou? Tem que começar a história assim: paciente com diagnóstico de AIDS, procura auxílio médico apresentando isso, aquilo, outro. Sacou? O raciocínio muda. A gente vai começar a pensar dentro do universo da AIDS. É outro livro na medicina. Transplantado, outro livro da medicina. Isso vale para um monte de doença.
Lúpus. Lúpus, que é uma doença reumatológica em que a gente produz anticorpos que destroem o próprio corpo, né? Pode envolver pulmão, rim, coração, sistema nervoso central, um monte de coisa. Esse paciente tem risco de desenvolver algumas doenças específicas. Então a história tem que começar assim. O paciente com diagnóstico de lúpus vem a procurar auxílio médico com queixas disso, disso, daquilo outro. Sacou? A gente vai setar, vai ajustar o raciocínio para o raciocínio do lúpus. É assim. Grávida, a mesma coisa. A grávida tem complicações, tem manifestações relacionadas à gravidez. Tem que avisar no começo da história. Sacou só? Viu como isso é importante? Isso é fundamental. E tem exceção? Claro que tem exceção. Tem algumas situações que a gente não precisa avisar no começo da história. Por exemplo, a pessoa é hipertensa. É uma doença importante e tal, mas ela não se associa diretamente a algumas complicações. Um diabetes não tão descompensado assim. Um paciente que tem alergia a algumas coisas, sacou? Existem algumas situações clínicas que não chegam a ser um livro novo na medicina. E nesse cenário a gente não precisa avisar no começo da história. Ah, Fabrício, mas como é que eu vou saber se eu tenho que avisar no começo ou avisar no fim? Ah, cara, aí não tem jeito. Tempo. É com o tempo que a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Tem que treinar, tem que fazer isso o tempo inteiro. Tentar buscar essas situações clínicas que representam um mundo aleatório. Tem que fazer isso no dia a dia, estimular esse raciocínio. E logo, logo, a gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana. Essa é a estratégia da mula sem cabeça, sacou? Se o paciente não tiver cabeça, tem que avisar logo no começo da história. Tem cabeça, começo da história. E daqui a pouco vão dizer que tô chamando o paciente de mula, hein? Não, senhor, nem vem com essa conversa não é isso que eu tô falando. Eu falei que a história da mula sem cabeça me fez lembrar essa coisa sem cabeça, e quando a pessoa falou isso, eu fixei muito bem a mensagem dele, beleza? Essa é uma estratégia importantíssima do raciocínio clínico. E a segunda grande estratégia do raciocínio clínico vem do universo do coaching. Tá na moda, né? O que essa galera gosta muito de falar é de foco. Foco, foco, foco. Foco é fundamental. Ai, Fabrício, mas eu tenho foco, eu sempre me concentro, presto atenção no que o paciente fala. Não, não é isso não. É o seguinte, quando a gente aprende semiologia, a gente é ensinado a fazer perguntas. Tem uma lista de perguntas para serem feitas. E não pode esquecer não. A gente leva uma listinha, né? Com tudo tem que ser perguntado e tal. E a gente vai perguntando meio que aleatório. Aleatório, tô perguntando. Pergunta, responde, eu anoto. Depois eu organizo tudo que eu colhi. Ai, meu Deus, esqueci de perguntar se tinha náuseas e vômito. Volta lá. Ai, não perguntei se estava inchando a perna. Volta lá. É um Deus nos acuda, a gente só faz pergunta. Isso até que é importante no começo, pra gente aprender a conversar com o paciente, perguntar sobre alguns sintomas. Mas, cara, para alinhar o raciocínio clínico, isso não serve não, não serve. Tem que ter foco. O foco é o seguinte, sempre que a gente sentir cheirinho de algum sistema anormal, o paciente começa a falar as queixas, eu sinto que o problema talvez seja em órgão tal, em órgão X, Y, a gente tem que se debruçar sobre aquele órgão, se debruçar para valer, perguntar tudo relacionado àquele sistema específico. Por exemplo, imagine que o paciente procura auxílio médico se queixando de falta de ar e dor torácica na região pré-cordial. Caramba, isso está cheirando muito doença cardiovascular. O que eu vou fazer? Vou perguntar se tem náuseas e vômitos? Se está sentindo formigamento no dedão do pé? Não, eu vou perguntar inicialmente tudo relacionado ao sistema cardiovascular. Se tem palpitações, se teve síncope, sacou? Está inchando a perna, tudo relacionado a coração. Esse tem de ser o foco inicial. O que não quer dizer que a gente não vai perguntar sobre outras coisas. Vou, óbvio que vou, mas o foco todo inicial é no sistema cardiovascular. Outro exemplo, o indivíduo procurou auxílio médico queixando de parestesias. Está sentindo formigamento no braço. Caramba, o que deve ser isso? Pode ser doença no sistema locomotor ou pode ser no sistema nervoso, né? Não pode? Pois é. Vou perguntar tudo sobre isso, cara. Pergunta se tem cefaleia, se perdeu a consciência, se tem tremores, se tem redução de força. Perguntar se o cara tem falta de ar, palpitações, se a perna está inchando. São perguntas secundárias. A gente tem de exaurir as perguntas relacionadas àquele sistema que parece que está anormal. Entendeu? Esse é o foco, é direcionar a anamnese. Mas não para por aí não. O foco não é só na anamnese. O exame físico também. Lembra como é que a gente aprende na faculdade? Aprende a examinar tudo. Não, tudo, com os mínimos detalhes. Calma, eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante examinar o paciente como um todo, óbvio,
mas tem que ter foco. Se eu estiver pensando em doença relacionada ao sistema nervoso central, por exemplo, eu tenho que fazer um exame neurológico extremamente minucioso. Se eu estiver pensando, do contrário, uma doença envolvendo o sistema respiratório, o exame neurológico pode ser mais sucinto. Nem todos os elementos precisam ser testados. Senão, cara, a gente se perde e pode ser que encontre uma ou outra normalidade que não seja relevante para a conclusão diagnóstica. Isso é importantíssimo. E está no livro de semiologia. É verdade que nem todos deixam isso muito claro, muito explícito. Mas tem um livro de semiologia neurológico, De Jong, que é um livro muito massa e que faz esse alerta logo no início. No comecinho, os autores falam isso, né? Olha, muita atenção. Tem que fazer anamnese direcionada. Se você não estiver pensando em doença neurológica, faça o exame neurológico sucinto. A questão não é desprestigiar o resto do exame físico. Tudo é importante, mas é valorizar aquilo que aparenta estar anormal. Essa foi então a segunda grande estratégia do raciocínio clínico: foco. Nesse vídeo a gente já viu duas. A primeira é a estratégia da mula sem cabeça, a segunda é a estratégia do foco. Tá massa, né? Pois é, no próximo vídeo, a terceira grande estratégia do raciocínio clínico. Fique ligado.